noite a todos. E a aula de hoje, como eu já mencionei, nós vamos tirar dúvidas de tudo. Quem quiser tirar dúvidas sobre a parte que vai cair na segunda avaliação, quem tiver assistido os vídeos sobre transformada de Laplace, quiser conversar sobre transformada de Laplace, hoje é tema livre, vamos chamar assim. Tá joia? Posso começar? Pode Tá começar. aflita. Ô Carlos, na hora de encontrar a solução estacionária, lá daquele exercício das oscilações, eu estava seguindo um exercício do livro do Reginaldo e ele faz uma substituição de T para poder chegar no sistema, para poder fazer o sistema. Não necessariamente eu preciso fazer essa substituição, né? Eu posso fazer aquela mesma identidade que a gente fazia nos exercícios passados, né? Porque ele substitui T para poder ter um cosseno de zero e cosseno e seno de zero para poder montar o sistema. Que sistema? Aí agora eu estou meio na dúvida, Patrícia. Que sistema que você está? Qual é a questão? Quando a gente começa a fazer, Deixa eu a gente faz a função particular, aí a derivada e a derivada segunda. Depois a gente substitui na DO dada. Certo. Aí eu vou fazendo as simplificações e vou chegar num sistema. Eu vou montar um sistema para poder achar os coeficientes de A e B, os valores de A e B. Tá. Tá. Você está falando quando você chega numa identidade polinomial, não é isso? Isso, exatamente. Entendi. Não, veja só. Entendi. Não, Patrícia, isso daí você pode fazer do jeito que você entender da melhor forma. O que você está fazendo é comparar dois polinômios no fim da conta, ou comparar duas expressões envolvendo senos e cossenos. Isso. Então, o que acontece? Você vai fazer isso da melhor maneira. No caso dos senos e cossenos, não tem jeito, você tem que comparar os coeficientes mesmo. No caso de uma identidade polinomial, muita gente usa esse subterfúgio. Você tem dois polinômios, como eles têm que ser iguais para qualquer valor de t, se você substituir o valor t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, você vai obtendo equações. O problema é que, às vezes, isso resulta em equações que são, na nomenclatura da álgebra linear, que são linearmente dependentes, ou seja, uma equação é igual a outra, a menos de uma multiplicação por escalar. Então, às vezes, você substitui, por exemplo, substituiu o valor 2 e encontrou a equação 2x² menos... Não, encontrou a equação A, 4A mais 5B menos 5A mais A mais B mais C igual a 3. Aí você foi substituir o valor 4 e obteve como resposta 8A mais 8B mais 8C igual a 24. Essas duas equações que eu mencionei, salvo engano, são múltiplos uma da outra. Então, se você for resolver o sistema com essas duas equações, uma delas não vai contribuir em nada, só vai te dar dor de cabeça. Então, quem usa essa estratégia tem que ficar atento para saber o seguinte: se as equações que eles estão obtendo vão ser suficientes para a obtenção da solução. É por isso que a comparação dos coeficientes é sempre importante. Eu estou tentando compartilhar aqui o whiteboard, mas não está aparecendo para mim o Maledetto Berdinazzi. Quem aí se lembra do Maledetto Berdinazzi? Acho que ninguém, né? Sabe o que é isso? Patrícia, você se lembra? Oi? Rei do gado. O Maledetto Berdinazzi, É, o rei do gado. Então, vocês não estão vendo o meu whiteboard não, né, gente? Espera aí que eu estou não. apanhando aqui Não, hoje. ainda não. Ele não quer aparecer para mim. O que aconteceu? Espera aí. Deixa eu ocultar aqui. Deixa eu escrever alguma coisa aqui, só para ver se ao escrever vai aparecer alguma coisa lá para mim. E aí eu explico um pouco melhor essa situação, tá, Patrícia? Uhum. Ah, agora apareceu. Não apareceu. Oh, meu Deus. Cadê o troço, gente? Que coisa. Deixa eu fechar e abrir de novo, que aí quem sabe.
Peraí, tá, gente? Paciência. Paciência que as coisas às vezes não saem como nós planejamos. Whiteboard. Vamos lá. Aqui. Não tá indo mesmo. Tá, deixa eu abrir o daqui, só para ver se... Agora parece que tá indo. Mas esse que aparece aqui é ruim, eu não gosto muito dele não, porque ele tem menos recurso do que o outro lá, ele é mais lento, porque aqui vai meio que direto, então... Né? Paciência, é o que tem para hoje. Depois eu tento ver se eu consigo. Então, Patrícia, a sua pergunta era o seguinte. Eu encontrei a equação que escreve assim, ó, x ao cubo mais b mais a x quadrado mais a menos b mais 2c x mais b menos 2c igual a, sei lá, vou botar aqui x quadrado menos x mais 2, por exemplo. É isso aqui, né? Você tem uma equação como essa, Isso. Correto? Uhum. Em geral, isso daqui aparece quando você, por exemplo, está fazendo frações parciais, né? Mas aparece também quando você está usando coeficientes a determinar, tratando de uma função polinomial. Isso pode acontecer. Aí o que você está me dizendo é que você pode fazer, eu posso fazer x igual a zero? Pode. Se você substituir x igual a zero aqui, você vai ver que x igual a zero implica que b menos 2c tem que ser igual a 2, não é isso? Se você substituir x igual a 1, x igual a 2, você vai obtendo equações. Como você tem aqui 3 incógnitas, você vai precisar de 3 equações, tá certo? Mais do que 3 equações já é redundante. Então você teria que substituir x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, ou qualquer outro dos dois valores, e você vai obter 3 equações. Aí a minha ressalva é que você poderia obter, por exemplo, de uma outra substituição, eu não vou saber fazer uma de cabeça aqui agora, mas só para exemplificar, você poderia obter de uma outra substituição a equação 2b menos 4c igual a 4. Se você chega nessas duas equações, essas duas equações não são suficientes para você encontrar b e c. Por quê? Porque elas são a mesma equação. A equação de baixo é 2 vezes a equação de cima, entendeu? Uhum. Entendeu meu posicionamento? De outra maneira, você sempre pode comparar, e essa é a maneira como eu recomendo que vocês façam. Você sempre pode comparar os coeficientes. Então, qual é o coeficiente x ao cubo aqui? O coeficiente x ao cubo aqui é a. Qual é o coeficiente x ao cubo aqui? 0. Porque isso é uma igualdade polinomial. E dois polinômios só são iguais se os coeficientes respectivos desses dois polinômios forem iguais. Então, o coeficiente cúbico, 0. Coeficiente quadrático, b mais a, igual a quanto? Igual a 1. O coeficiente linear, a menos b mais 2c, igual a menos 1. E o coeficiente independente, b menos 2c, igual a 2. Certo? E aí você tem aqui um sistema com 4 equações nas 4 incógnitas, em 3 incógnitas, na verdade. Então, uma equação aqui está sobrando. Na verdade, a igual a 0 já prescreve o valor de a, e você vai encontrar depois b e c. Muito provavelmente esse sistema que eu estou propondo aqui não vai dar certo, tá, Patrícia? Porque é um exemplo que eu tirei da cabeça. Eu achei estranho porque a gente estava acostumado a fazer assim. E aí, nessas de oscilação, ele usou a substituição
usou duas substituições, e eu imaginei que o seno e o cosseno eu não pudesse fazer nesse mesmo parâmetro. Mas, de toda forma, se fizer, vai dar o mesmo valor Vai, montando o sistema. tem que dar o Aí mesmo eu fiquei valor. na dúvida se podia ou não fazer, se realmente eu tinha que obrigatoriamente fazer a substituição de T Não, no, não. no... Na situação em que aparecem senos e cossenos, o que em geral você tem que fazer é escrever assim, ó, uma soma, sei lá, A mais B, A mais 2B cosseno de 2T igual não, mais 2B menos A seno de 2T igual a 3 cosseno de 2T, por exemplo. Tá? 3 cosseno de 2T. Aí, essa expressão só é válida se esse coeficiente A mais 2B for igual a 3 e o coeficiente do seno for igual a 0. Entendeu? Isso. Uhum. Aí E você é o que a vai... gente estava acostumado, por isso que eu fiquei sem Sim, saber, porque sim. o Reginaldo, ele faz essa substituição nesses casos, entendeu? Aí eu fiquei sem Não, saber se podia. é porque é o seguinte, cosseno de 0 vai dar 1. Ele está justificando por que esse Aham. cara aqui tem que ser 0. Porque como essa igualdade tem que ser válida para todo t, tá bom? É só você pensar assim, essa igualdade tem que ser válida para todo t. Então, em particular, para t igual a 0. Se t for igual a 0, então cosseno de 2t é igual a 1. 1. Isso daqui é 0, morre. Ou seja, A mais 2B tem que ser igual a 3. Mas se A mais 2B é igual a 3, isso daqui obrigatoriamente tem que ser igual a 0, porque não pode aparecer um seno. De outra maneira, você pode pensar isso da seguinte forma. Uma soma de senos e cossenos do mesmo ângulo, tá, não pode ser igual a apenas o seno ou a apenas o cosseno. Entendeu? Então você pode, usando direto esse raciocínio, sem apelar para substituir t igual a 0, você pode... Espera aí que o Caleb está aparecendo aqui na minha frente, eu não sei como é. Vai embora, Caleb, vai. Aí, foi. Tinha o cartãozinho do Caleb estava aqui na frente da construção. Então, isso só pode acontecer se esse coeficiente for nulo, tá bom? Ok. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na hora que eu estou calculando o valor de A e B na solução estacionária, eu fiz o cálculo todo. Então, usei regra de Cramer depois, olhei o determinante para poder achar o valor de A e B. Só que tem Uhum. uma fórmula. Eu posso aplicar essa fórmula direto sem fazer as derivadas da função, fazer a Não. substituição? Não, não. Isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês. Eu quero que vocês resolvam aquele sistema, tá? Eu quero que vocês... Uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, olha, eu vou escrever isso, inclusive, nas orientações da avaliação. Sigam o mais próximo possível os gabaritos que eu tenho postado para vocês das soluções desses problemas, tá? Então, essas fórmulas fechadas eu tenho uma série de restrições em relação ao uso direto delas, porque está difícil de... Eu não consigo dar esse feedback para vocês, porque, em geral, eu escrevo isso nas folhas de resolução de vocês, mas vocês não estão tendo acesso a elas. Em determinadas situações, se a equação não está no formato exato, bonitinho, que aquela fórmula se aplica, a utilização da fórmula vai te levar para um resultado equivocado. Além do que, essas fórmulas fechadas, elas não te dão uma ideia de como aquela ideia é construída. Então, eu sempre tenho uma restrição em relação à utilização dessas fórmulas fechadas. Eu prefiro que vocês desenvolvam esses cálculos. Por exemplo, só para situar a situação, aqueles coeficientes A e B que eu mostrei na aula de quarta-feira passada. Aqueles coeficientes A e B tem uma fórmulazinha lá para isso. Mas você pode calcular aqueles coeficientes A e B pelo coeficiente a determinar. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês resolverem, aquele coeficiente A e B você pode, utilizando o coeficiente a determinar, chegar nos valores de A e B daquela equação especificamente. Né? E aí, se você erra um sinal lá naquela fórmula, né,
Isso não vai afetar. Tá bem? Foi o que eu fiz, mas aí depois eu vi que tinha a fórmula. Falei, tá, já fiz tudo, né? Porque aquela fórmula fechada lá, ela já fala assim, a solução, porque vai aparecer um sistema e, inclusive, ela já te dá a função U pronta, né? Mas você não viu o que aconteceu ali. Se eu te pedir para você resolver a questão desenvolvendo, você vai ter que fazer, e se você não entendeu, você vai penar para entender posteriormente. Então já faz o exercício nesse sentido, tá? Beleza. E a última, só porque senão também não dá espaço para os outros, né? Eu queria que você me explicasse sobre essa questão da amplitude. Eu fiz, apliquei a fórmula, mas eu realmente, assim, fiz sem Amplitude, segurança. amplitude. Muito bem. Vamos pensar assim, olha, deixa eu mover essa tela para cima aqui, a gente ganhar amplitude na escrita. Piadinha infame, né? O professor de matemática sempre tem umas piadas muito boas, é verdade. As minhas são sempre as melhores. Mas olha só, Patrícia, a solução transiente é dela que você vai calcular a amplitude. Tudo bem? Você pode calcular a amplitude da solução estacionária também, tá? Porque a solução estacionária ou a solução transiente, nesse caso da oscilação forçada que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês, as duas vão ter uma cara idêntica. A solução transiente, ela vai ser um C1. Eu vou colocar o caso completo, RT, RT cosseno, esse R aqui, na verdade, mas tanto faz. Vou escrever assim, ó. Você está escrevendo que eu não estou vendo, não. Vocês não estão vendo, não? Aparentemente você tem que clicar na tela e mover ela, Fraga. Você pode fazer isso sozinho. Tipo, não o professor, tipo, a gente. Eu também achei Sério? que eu tava travado aqui. Aí eu cliquei na tela e eu consigo mover a tela. Ah, não, gente. Então, peraí. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu tentar abrir o... Peraí, viu, gente? Não, abrir o aplicativo eu quero. Eu não quero baixar. O aplicativo já está aberto. Droga, peraí. Peraí. Tá. Eu vou interromper aqui e vou tentar compartilhar o outro whiteboard, que é o que eu sempre faço, que hoje resolveu me sacanear. Ele está aberto aqui, bonitinho. Vamos lá, compartilhar conteúdo. E aí não aparece para eu compartilhar com vocês. Que shit. Deixa eu só, pessoal, só para eu tentar corrigir esse probleminha que está dando, eu vou sair da reunião e vou voltar, tudo bem? Beleza. Aí todo mundo tem que sair, você tem que abrir uma nova e a gente reentrar, porque acho que você não consegue voltar para essa mesma, não. Olá, pessoal, voltei. Todos me veem aí? Aham. Beleza. Vamos ver se agora continua. Vamos ver se continua. Tá gravando ainda, tá ok. Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Agora não voltou a funcionar. Oh, maldição. Gente do céu. Não sei. Bom, se não tem tu, vai tu mesmo. Então deixa eu voltar aqui pro que nós temos à disposição, que é essa tela. Ô, Patrícia, parece que é você que tem que rolar, viu? A tela. Agora veio, agora apareceu. Beleza, Mas aí então. tudo bem, eu vou subindo ela. Ô, gente, ó, então a ideia é vocês que têm que rolar a tela para cima aí, tá? Então, Patrícia, imagina que a situação, a solução transiente seja essa aqui, cosseno de beta t mais C2 exponencial de RT seno de beta t. Então, uma situação comum,
Como eu disse, ela pode aparecer tanto no caso transiente, quanto no caso estacionário, que é a situação da amplitude, da força externa periódica, como eu mostrei nos exemplos e como a gente está abordando. Você pode, então, pensar que o par de coeficientes C1, C2, é igual a um par de coordenadas R, θ, no mundo das coordenadas polares, tá? De que forma? Você tem isso aqui, ó. Você tem aqui o ponto C1, C2. Tá certo? Você tem aqui C1, C2. Aí você vai olhar para a coordenada polar desse cara. Tem aqui o ângulo θ, que ele chama... Aqui a gente vai usar delta, né? Melhor escrever delta logo. Opa. Delta. Esse daqui é o ângulo delta. E esse daqui é o raio R, ou seja, a distância que esse ponto C1, C2 tem até a origem. Tá bem? A relação entre C1, C2, R delta é a relação dada pelas coordenadas trigonométricas. C1 é igual a R cosseno de delta, C2 é igual a R seno de delta. Essas duas equações te permitem calcular tanto R quanto delta, porque R ao quadrado vai ser igual a C1 ao quadrado, C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, certo? E aí, uma vez que você calculou R, sabendo que os valores de C1 e C2, você pode calcular o ângulo delta pelo arco cosseno, arco seno, certo? Aí tem que tomar cuidado para identificar em que quadrante o ângulo vai estar. Mas então esse R aqui é a amplitude que a gente está mencionando. Tá joia? Esse R aqui é a amplitude. É claro que tem essa exponencial aqui, mas o que você está querendo saber é aquele R que aparece lá no cálculo, não é isso? É porque você pediu para a gente fazer amplitude quando o ângulo... W fosse... Não, peraí, deixa eu pegar o Para vocês exercício. calcularem W para que a amplitude fosse máxima Isso. e depois isso. calculassem. Por quê? Olha só. Então, deixa eu escrever aqui aquela situação. Deixa eu escrever aqui a situação. Eu tenho uma EDO, MY, duas linhas, mais lambda Y, mais K, igual a um F0 cosseno. Eu vou ter que movimentar aqui, vocês movimentem aí também, viu? Deixa eu mover um pouquinho mais logo. Cosseno de ômega t, certo? Aí o que acontece? Quem vai ser... Aí você vai calcular a solução homogênea, ou a transiente, como você quiser calcular. Isso daqui vai ser um C1 exponencial de R1. R1 não, aqui vai ser, como é tudo coeficiente... Eu vou colocar RT, só por simplicidade, tá, gente? Para não escrever gama T sobre 2M. Vou escrever RT aqui para ficar mais fácil. Exponencial de RT, cosseno de beta T, mais... É aquela que estava aqui escrita. C2 exponencial de RT, seno de beta T. Essa é a solução transiente. Por causa da exponencial negativa, esse R é negativo, isso daqui vai a zero. Então isso daqui não me interessa muito. Se você olhar aqueles gráficos que eu coloquei lá no GeoGebra, os três gráficos juntos, o gráfico dessa função vai sempre a zero. Ele desaparece e o comportamento final da solução acaba sendo dominado pela solução estacionária,
Quem é a solução estacionária? A solução estacionária vai ser a solução particular da EDO não homogênea, certo? Quem vai ser como esse cosseno de ômega t? Pode até ser igual ao beta, tá? Pode ser até igual ao beta. Mas essa exponencial que aparece, não permite que essa solução particular que eu vou escrever seja a solução da ideal homogênea, tá certo? Então, nessa situação que nós estamos tratando, a solução estacionária, ela sempre vai ser um A cosseno de ômega t mais um B seno de ômega t. Tudo bem? E aí, assim como eu mostrei anteriormente, isso aqui eu posso escrever como um R cosseno de ômega t menos delta, onde R é a amplitude e esse delta é o que a gente chamou de fase. Tá bem até aqui? Isso aqui é mais ou menos uma recapitulação dos vídeos que eu gravei da aula da semana passada. Aí o que acontece agora, Patrícia e demais ouvintes, assistentes? A oscilação da parte estacionária... Opa, o que aconteceu aqui? Ah, droga. Eu acho que eu movi alguma coisa aqui, gente. Peraí. O que eu fiz, pelo amor de Deus? Sai daqui, maldito. Volta pra lá. Como é que isso daqui veio parar aqui, pelo amor de Deus? Ele ali da homogênea, ele pulou para baixo. Ele tem vontade própria, essas coisas. Então, como eu ia dizendo, a amplitude da parte estacionária, ela pode ser muito grande ou pode ser muito pequena, dependendo de gama ser grande ou pequeno e dependendo desse ômega atingir um certo valor, tá certo? É possível mostrar, aquelas continhas, aquelas formulazinhas que eu joguei na aula de quarta-feira, eu não fiz. O Reginaldo faz essas contas, o Boyce faz. Mas é possível mostrar que R fica em função de ômega. E como função de ômega, esse R atinge um valor máximo. E aí R atinge o valor máximo para aquilo que eu chamei de W max. Eu peço para você calcular isso. Tem a formulazinha na aula passada, tá? Tem a formulazinha naquele material da aula passada. Para esse valor W máximo, essa amplitude é máxima. E esse W máximo, ele não depende das condições iniciais da EDO, qualquer que sejam elas. Eles dependem apenas dos coeficientes da equação e dessa força F0 que aparece aqui. Tá bem? Então, como é que é a história desse exercício que eu propus para vocês? Vocês vão escrever, na verdade eu já praticamente resolvi aqui o exercício para vocês. Vocês vão escrever a solução transiente e essa daqui é a solução transiente. Você tem como calcular C1 e C2 agora? Não, não tem. Por quê? Isso eu acho... Ah, de novo, tá mexendo. Volta pro lugar. Alguém aí tá mexendo? Professor, fui eu sem querer agora aqui, mas Ô, é a primeira Gabriel, vez. você tá Eu não sabia que eu podia fazer isso aqui, não. Eu cliquei para mover a tela. A merda. Então foi alguém que mexeu naquele R, exponencial de R lá agora. Isso só acontece quando você abre o aplicativo interno da Teams. Quando você abre o aplicativo externo, vocês não conseguem, não. Mas então, como eu ia dizendo, essa amplitude, ela varia com W. Então, se você calcula o W máximo e depois coloca aqui, ó, na sua solução, você vai ter amplitude máxima. E você tem como calcular essa amplitude máxima com o R. Entendeu? Foi isso que eu fiz. E aí eu usei os coeficientes que eu achei, o A e o B. E aí apliquei naquela fórmula. Exatamente. O A e o B que você achou depende das condições iniciais? Não depende. O A e o B que você achou depende só de quem? Dos coeficientes da equação. Não é isso? Isso. Uhum. Se você olhar o A e o B daquela fórmula, depende apenas dos coeficientes da equação. Eu não tenho aqui de cabeça, gente, porque são duas fórmulas mirabolantes que aparecem.
Mas o A e o B dependem apenas de M, gama, K e F0 e ômega. Isso, que no caso eu fiz o cálculo, eu nem usei a fórmula, eu calculei tudo, aí achei A, achei B, Que pode fazendo ser todo o feito. cálculo, É, mas aí depois coeficientes a apliquei. determinar. Coeficientes a determinar. Então, o que acontece é, dá para você mostrar que a amplitude dessa oscilação, ela pode ser vista como uma função de W. Como uma função de W, eu posso derivar R em função de W e encontrar a seguinte situação: ela vai ter um valor máximo. R tem um valor máximo em função de W. E aí você descobre em que ponto, para que valor de W, R vai ser máximo. Tá certo? Pois E é, aí você vai e calcula o valor R da amplitude máxima para esse valor de W. E é esse valor de W que você vai ter que levar agora para o resto da solução do seu problema. sim, pois é, o que que eu fiz? Eu peguei, aí eu não sei, eu já não sei nem de onde que eu tirei isso aqui, mas foi de alguma coisa que eu li. Que amplitude será máxima quando a derivada primeira de R em função de W é igual a zero. Tudo bem, mas olha só, isso vai te produzir um valor de W max que eu passei para vocês. Pode usar esse valor do W máximo, pode passar, tem uma formulinha para ele. Dá uma conferida. Aí nessa. Deixa eu pegar, peraí, ó. Deixa eu sair daqui, deixa eu interromper. Ah, não, peraí. Eu não estou compartilhando conteúdo com vocês, não, né? Agora que eu vi. Ah, não, é porque eu abri o whiteboard aqui. Deixa eu mostrar aqui no material do Reginaldo para vocês. Estão vendo o material do Reginaldo aí, não estão? Uhum. Sim. Estão vendo, não estão? Beleza. Então, olha só. Deixa eu chegar aqui nas oscilações forçadas. Com amortecimento, que é a parte mais interessante. Olha aqui, ô, Patrícia, está aqui o valor de A e o valor de B. Esse W0 aqui é K sobre M, tá bom? Então esse W0, ele carrega ele e eu não mostrei para vocês. Então tá aqui o valor de R, que é F0 sobre delta. Esse delta não é o discriminante da equação, isso aqui é uma coisa meio confusa. Esse delta é uma continha feia que aparece aqui atrás, quer ver? O delta, cadê o delta? Acho que está aqui para trás ainda. Não, deve estar lá para frente. Embaixo da fórmula, eu acho que tem um negócio falando que é delta, pessoal. Tem, né? Eu não sei se é a continha que você está procurando, mas tem um negócio lá. Não, é a expressão do delta que aparece, que tem que aparecer. Ele não é aquela raiz de K menos M dá menos É M. aquela conta horrorosa Aham. mesmo. É aquela conta feiona mesmo. Aqui, ó, achei. Tá ele aqui, ó. A e B são dados por essas duas formulazinhas, e delta é esse camarada aqui, tá bem? Aham. Então, na minha fórmula não aparece esse m ao quadrado aqui, por exemplo, porque se você colocar k sobre m no lugar de w0, esse m some e aparece um m multiplicando aqui. Então é por isso que ele está de fora. Mas tudo bem. Mas então, veja bem, Patrícia. Então, olha para essa fórmulazinha. M, k sobre m, ômega, gama e ômega. M, K e gama são constantes na sua brincadeira. Estão fixados. O ômega é que é importante aqui, porque você quer saber qual é o comportamento da oscilação a depender dessa frequência ômega. Ômega é a frequência de oscilação da força externa. É como você está fazendo esse movimento de subida e descida dessa força externa que você está impondo ao sistema. Tá? Então você quer saber como essa oscilação se comporta em termos desse ômega, dessa oscilação da força, dessa frequência da força externa. Aí então ele vai falar assim, olha, R, a amplitude, depende de ômega, porque é F0 sobre raiz de delta. E aí ele vai fazer esse cálculo, tá bem? Ele vai fazer esse cálculo, que é
a amplitude vai ser máxima quando R' for zero. E aí vai e faz o cálculo. Mas esse daqui é o ômega que te dá a amplitude máxima. Então você pode utilizá-lo, tá bem? Você pode utilizá-lo, tá joia? Não precisa calcular a derivada e fazer essas contas aqui de novo, não. Eu não quero que você entre nessa minúcia, porque nem eu entrei nessa minúcia com vocês. Nesse caso aqui, pode usar a formulazinha mesmo, que já foi obtida. Pois é, e eu fiz aquele trem todo, nossa senhora, eu fiquei Não, sem aí saber. seria um contrassenso meu. Uma vez que você vai e calcula o Wmax por essa formulazinha, você vem aqui e calcula o Rmax por essa formulazinha. Entendeu? E aí, então, você tem o W, que vai te dar a amplitude máxima, você tem o R, que é a amplitude máxima da parte estacionária. Falta o quê? Falta só os dados iniciais do problema de valor inicial entrarem na solução. E onde é que eles vão entrar na solução? Eles vão entrar aqui, ó, para você calcular o C1 e o C2. O C1 e o C2 são as constantes da parte transiente, da parte homogênea da equação. Você não pode calcular C1 e C2 só com a parte homogênea. Você tem que montar a solução final, a solução geral do problema de valor, da EDO do problema de valor inicial, é essa daqui. Já calculou o Wmax e o Rmax, pronto, já calculou o del. Você nem precisa calcular esses camaradas aqui, se você quiser, porque aquele appzinho lá, ele nem faz esse cálculo. Mas se quiser, pode fazer também, calcula o delta. Escreve a solução nesse formato, e aí você vai e calcula C1 e C2, tá? Vai e calcula C1 e C2, e aí, para calcular C1 e C2, você vai precisar usar a condição inicial dada. Entendeu? Ok. Pessoal, eu vou abrir para mais gente fazer pergunta, mas deixa só eu mostrar antes, só para aproveitar o fio da meada aqui, deixa só eu compartilhar com vocês aquele appzinho do GeoGebra. Deixa eu pegar aqui, eu já abro minha tela para vocês. Para eu poder explorar um pouco melhor essa ideia do W máximo dar a amplitude máxima. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo está conseguindo acessar esse appzinho agora, direitinho? Com o link que você mandou pelo e-mail lá. Eu consegui. Eu também consegui. Né? O que aconteceu? Eu coloquei o link antigo, só que aí, como eu fiz a modificação para aparecer a oscilação forçada, aí atrapalhou, né? Porque aí eu modifiquei o link, na verdade. Carlos, e você vai querer os gráficos todos juntos? Eu acho que fica bonitinho, né? Porque aí você pode imprimir realmente, pegar, fazer um print, sei lá, exportar a figura. Porque aí eu acho que fica legal. Tá, porque eu fiquei sem saber se você queria tudo separadinho ou se queria desabilitando, habilitando, né, um e outro, ou se queria os três de uma vez igual tá aqui. Se você quiser, você pode optar por fazer assim também, porque é bem simples, né? Você pode habilitar e desabilitar. Então, vendo aqui essa situação, gente, que é a situação default, é a situação de maior amplitude que acontece aqui nesse exemplo que eu estou tratando. Olha bem aqui, ó, deixa eu voltar, deixa eu tentar recuperar essa construção aqui com vocês. Olha só, em azul, você tem a solução transiente. Então, ela começa oscilando muito. E olha só que interessante, a solução da EDO, do problema de valor inicial, é a verde. Tá vendo? É a verde. Então, você tem aqui a solução estacionária, é essa vermelhinha. E ela é um cosseno, oscilando para cima e para baixo, sempre constante, com uma certa amplitude. Que é a amplitude máxima, Patrícia, daquela construção que eu estou pedindo. Aí o que acontece? Você, na verdade, está somando a curva vermelha com a curva azul para obter a curva verde. Então, está vendo que a curva vermelha e a curva azul, a gente diz que elas estão fora de fase? Por quê? Porque quando uma está para cima, a outra está para baixo.
Estão percebendo isso? Conseguem enxergar? Uhum. Esse desfaseamento, uma palavra horrorosa que eu acabei de inventar aqui, que faz com que a sua solução do problema comece miudinha aqui, ó. Comece miudinha. E aí ela vai aumentando à medida que a solução transiente vai diminuindo. Porque ela está sendo puxada em direção à solução estacionária. Depois de algum tempo, vocês vão ver, depois de algum tempo, a solução da EDO ela é dominada pela solução estacionária. Ó, aqui você já não está vendo mais, você está vendo um pontinho vermelho além do pontinho verde, porque elas coincidem praticamente depois de um certo tempo, entendeu? E aí deixa eu só mostrar uma brincadeirazinha para voltar lá para responder outras perguntas. Deixa eu só mostrar uma brincadeirazinha aqui com o app, assim que eu conseguir reposicionar a tela. Volta, meu filho. Quando a gente abre o compartilhamento, trava tudo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Hoje está complicado. Mas olha bem. Então aqui, ó, a solução transiente, a solução estacionária ou permanente e a solução geral, que é a soma das duas. Vocês podem usar isso daqui, fazer as modificações de acordo com o que vocês quiserem, tá? Aqui eu estou mostrando mais ou menos como... Aqui o Wmax, tá? No caso aqui eu coloquei 1, porque o coeficiente da equação que eu estou trabalhando é 1, tá? Então, tem tudo isso aqui. Mas olha bem aqui, gente, ó. Então, G para mim é o gama, G para mim é o gama, e o W é o ômega, tá? Então eu estou com um coeficiente de amortecimento muito pequeno. Se eu modificar esse coeficiente de amortecimento, aumentando ele, o que aconteceu? A amplitude da oscilação diminui. Por que a amplitude da oscilação diminui? Olha só, eu vou mostrar agora aqui para você. Ó. Quem era... Primeiro, como você tem mais amortecimento no sistema, a amplitude vai diminuir mesmo. E depois, o W que eu estou colocando é diferente do Wmax. Tá vendo? Se eu colocar um W igual ao Wmax, vocês vão ver o que vai acontecer. É claro que aqui a diferença vai ser pequena, mas olha só. Viu que aumentou um pouquinho a amplitude? Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar e colocar um G um pouquinho maior. E deixa eu ampliar esse gráfico aqui, porque agora ficou tudo muito pequeno, realmente. Vou ampliar um pouquinho mais. À medida que o coeficiente de amortecimento aumenta, a solução estacionária, ela tende a solução transiente tende a zero mais rapidamente, e mais rapidamente a solução da EDO se aproxima da solução estacionária. Agora, olha só quem vai ser o Wmax. Olha bem, o Wmax agora é 0,94, certo? O meu W está em 0,99. Veja que a oscilação aqui está em torno de 2, alguma coisinha, né? Se você modificar aqui ó, o W para 0,94, o que vai acontecer? Viu que aumentou um pouquinho? Bem pouquinho, né? Por quê? Porque aqui, embora o W esteja no W máximo, que vai te dar amplitude máxima, como você tem muito amortecimento no seu sistema, então o que você tem é uma oscilação pequena. Agora, à medida que você diminui o amortecimento, aí esse Wmax vai fazer com que a oscilação realmente aumente, tá bom? Queria só aqui mostrar para vocês um pouquinho melhor esse ato, porque na aula passada acabou ficando muito curto, no vídeo eu mostrei também, acabou ficando muito condensado. Tudo bem? Então vocês podem mexer à vontade com isso daqui. Deixa eu voltar, vou encerrar o compartilhamento. Beleza. E, bom, a sessão de perguntas da Patrícia terminou. Agora, quem mais tem pergunta?
Keila, você está com a mão levantada, pode perguntar. Eu queria perguntar. Boa noite. Boa noite. Eu fiz a B também, igual a Patrícia falou, sem ser pela fórmula. Mas eu queria jogar na fórmula para poder ver se o meu resultado tá certo. Aham. Mas eu não consegui ver qual valor que eu ia jogar pro ômega zero. Então, aí é que tá. Quem é ômega zero? Ômega zero é K sobre M, Keila. É porque a fórmula está diferente. A fórmula do Reginaldo, ela está em termos desse ômega zero. Como eu não tinha dito que ômega zero ia precisar fazer uma simplificação naquela expressão, eu preferi deixar. Então, você pode fazer o seguinte: pega as anotações da aula passada. Eu posso. Não posso, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. Peraí, deixa eu tentar mais uma vez, porque tudo se resolveria se eu conseguisse. Área de trabalho. Tá, peraí, deixa eu ver se vocês vão visualizar. Estão visualizando o whiteboard aí, gente? Eu não tô, não. Ainda não. Tá mostrando que tipo, vai abrindo. Oh, não. Agora tá para ver você mexendo no Teams. Que droga, cara. Como é que isso parou de... Por que isso parou de funcionar? Eu não sei. Deixa eu ver aqui de novo, mais uma vez. Agora eu acho que vai, hein? Agora vai. Não foi. Não sei, realmente não sei. Mas faz assim, Keila. Ou você troca o ômega zero por K sobre M e substitui ali, ou então você pega as anotações da aula passada, porque nas anotações da aula passada eu coloco uma formulazinha em que eu deixo tudo em termos de K, M e gama. Então você não precisa se preocupar com ômega zero, tá? Aí você julga o que você considera mais simples. Ah, entendi. Obrigada, viu? Tá bem? De nada. Mas quem? Professor, é Murilo. Fala, Murilo. Só tirar uma dúvida no GeoGebra, será que posso, só de curiosidade? Pode, Eu claro. vi que o senhor criou as expressões, né? Criou os controles deslizantes, né? Que é variando os valores das constantes que inseriam na fórmula. E aí eu fiquei só um pouco na dúvida. Você criou vários controles, mas, tipo assim, tem lá G e tem lá o W que se refere ao ômega e ao... Desculpa, eu esqueci. A ômega e o W. O W. Não, tem o G, o W, aí o A e o B. Tá vendo aí a tela? Tô vendo, sim. O W é um controle deslizante. Na verdade, eu nem Isso. sei como é que ele... Eu simplesmente digito e ele já cria para mim esse controle deslizante aqui na internet. Tá. É isso que eu ia perguntar. Ele já criou automático, então. Ele cria automático. Então, por exemplo, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, só para você ter uma ideia. Vou criar uma outra variável aqui. Vou criar uma variável x. Tá bem? Isso. X igual a 2. Aí ele vai criar para mim, ó, ele colocou uma equação. É porque eu acho que vai ter que colocar uma função, né? Não, é estranho. Deixa eu tentar aqui. Eu não quero equação, não. Deixa eu excluir. Apagar. Vou colocar aqui, x maiúsculo igual a 1. Aqui, ó, pronto. É porque eu acho que letra minúscula ele entende como variável, tá, Murilo? Entendi. Em tese. Ele já cria o controle deslizante. Agora, se você, por exemplo, escrever assim, ó, que C é igual a 2 vezes x mais 3 menos 3, aí ele não dá como controle deslizante. Aí ele entende o seguinte: você está definindo C como uma variável que depende De x. que depende de x. Então ele não cria como controle deslizante. É o que está acontecendo aqui em cima, ó, quer ver? É o que está acontecendo aqui em cima. Eu defino dois parâmetros, gama e w.
Tá? Aham. A minha equação tem M constante, K constante, gama eu quero interpretar o funcionamento da equação dependendo de gama e de W. Então, gama e W são dois controles deslizantes. Tá joia? B Ok. depende de gama. Então, tá aqui, ó. B é raiz quadrada de 4 menos G ao quadrado sobre 2. Então, ele já vai. Toda vez que você colocar G para oscilar, para mexer aqui, ele vai, B ele vai vai oscilar variar junto. B vai oscilar junto. O A Isso. e o B vão oscilar junto. Tá Uhum. certo? O W, Ok. max aqui, ó, vai oscilar junto. Isso. Só Aham. que aí, o W não está variando. Por quê? Porque ele é um controle É deslizante e não fixo. depende de B. Ele é fixo. É fixo para variação de G. Parece um pouco com programação, né? Você declara uma variável, né? E aí depois o que Mais ou menos depender isso dela mesmo. varia junto. Uhum. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Tá bem? Não. Tá, joia. E aí, então, aqui eu vou definindo uma série de outros coeficientes, ó. Aqui, e é basicamente o que vocês vão ter que fazer também, tá, gente? Calcular A, B, aqui o W max já está calculado aqui para esse caso particular. Vocês podem pegar e jogar aqui as formulazinhas meio que copiando isso daqui. Não precisa ter... no GeoGebra, se você criar uma conta, se você tiver conta Google, você pode logar no GeoGebra sem nem necessidade de criar conta, tá? Você já loga com a conta Google e pronto. Entendi. Não, bacana. Obrigado. Nada. Carlos, Oi. esse que você está mostrando, eu tentei abrir ele de novo, até para ver, né, como é que você colocou os parâmetros e tudo, e aí ele abre e ao mesmo tempo não pode abrir o ficheiro, e aí ele desaparece tudo, sabe? É o problema do link errado, Patrícia. Não usa Mas o aquele. link novo tá abrindo vazio. O meu abre vazio, ele não vem com nada. Ah, Eu meu tô falando Deus. que esse se anexou numa outra aula. Aí eu tentei abrir ele hoje, ele abre e ao mesmo tempo desaparece e aí fala que não pode anexar o ficheiro. Não pode abrir o Faz ficheiro. assim, Patrícia. O link está disponível aqui no Teams. Você viu? Vai nas minhas postagens aqui do Eu nosso mandei ele canal. agora também. Aí, o Gabriel acabou de mandar. Clica nele aí e vê o que acontece, por gentileza. Agora abriu certinho. Abriu. Abriu, né? Abriu, Uhum. beleza. O Eric. Respondido, Patrícia? Era essa a questão, né? Era só essa questão com o aplicativo? Sim, era só essa. Tá ok. Beleza. Ô Eric, eu já até conversei agora há pouco, eu acho que você não tinha chegado ainda, sobre essa questão. Você sempre pode comparar, tá bom? Você sempre pode só comparar os coeficientes para determinar A e B. O que ele fez, fazendo t igual a 0 e t igual a π sobre 2, é porque aí ele vai cancelar os senos e os cossenos que aparecem e vai ficar só os coeficientes. Mas isso você pode fazer comparando mesmo. Se você tem duas expressões envolvendo... Se você tem uma combinação linear de senos e cossenos e outra combinação linear de senos e cossenos, elas só podem ser iguais se os coeficientes do seno forem iguais aos coeficientes do seno, do cosseno for igual ao do cosseno. Entendeu? Então, não precisa se preocupar com essa coisa da substituição. A substituição, às vezes, você pode fazer se você não quiser fazer a comparação. Se você, por exemplo, não quiser simplificar, agrupar as coisas com senos e cossenos, é uma estratégia. Talvez seja isso. É porque eu não vi o solucionário dele. A Patrícia tinha mencionado agora há pouco, mas é porque eu não tinha visto. Então você tem aquela expressão toda bagunçada com senos e cossenos. Aí você não quer agrupar. Você pode substituir. T igual a 0 porque vai matar o cosseno. Entendeu? Se você substituir t igual a 0, desculpa, se você substituir t igual a 0, mata o seno e sobra só o coeficiente do cosseno. Aí você vai encontrar uma equação para os coeficientes do cosseno. Se você faz t igual a π sobre 2, você mata o cosseno e o seno é igual a 1. E aí você vai e encontra o coeficiente, a equação para um coeficiente do seno. Então, se você tem uma expressão muito complicada, muito cheia de coisas para obter a expressão mais simplificada, pode ser uma estratégia interessante. Tá bem?
Mas você pode usar as duas. Mais o que, pessoal? Transformada de Laplace, ninguém nem olhou aqueles vídeos, né? Vídeo bom pra caramba que eu fiz. Carlos, Oi. eu baixei aqui as anotações da aula. Aí esse ômega que tá aqui é o ômega zero. E no outro ômega eu vou deixar ômega mesmo. Ou não? Não, peraí. Fala pra mim, porque eu também não lembro de cabeça, não, Keila. Fala pra mim a formulazinha que tem no material aí, por favor, do ômega máximo. Ômega é a raiz quadrada de K dividido por M, menos gama ao quadrado dividido por 2M ao quadrado. Ok. Esse é o ômega que vai te dar o valor máximo. Tá certinho. Ok? Tá certinho. Agora, o R máximo. O R máximo. O R está escrito aí de que forma? É F0 sobre a raiz quadrada de K menos M vezes ômega ao quadrado. K menos M. Tem certeza? Olha, é o que parece. K menos M ômega ao quadrado mais gama ômega ao quadrado, não é isso? Não, isso, só que K ainda menos tem. Eu anotei, é raiz quadrada, aí abre parênteses de K menos M vezes ômega ao quadrado, fecha parênteses ao quadrado. Ah, tá. Entendi. Mais então, peraí. ao quadrado. Peraí, Patrícia, peraí. Eu estou anotando aqui para eu ter essa fórmula, porque realmente, como eu não consegui acessar, eu até poderia abrir aqui, mas vai me tomar. Se bem que eu posso abrir, né? Não, mas aí eu não consigo compartilhar, porque eu não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu ver uma outra. Peraí, que eu tenho uma outra alternativa aqui. Ah, eu acho que eu vou conseguir. Peraí. Deixa eu abrir aqui o. Eu acho que eu vou conseguir, peraí. Só preciso abrir a apresentação. E material, avaliar as anotações da aula. Semana passada foi 14, né? 14/10. Beleza, anotações da aula de 14/10. Ok, muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui nessa coisa. Posicionar adequadamente. Aqui, beleza. Aqui. Tá joia. Pronto, agora vai. Agora eu ajeitei a gambiarra para a gambiarra funcionar. Pronto. Se não tem tu, vai tu mesmo. Meus caros, então são as anotações da aula da semana passada. Tá vendo que as fórmulas que eu escrevi aqui para o A, para o B, para o R e para o ômega, elas não dependem de ômega zero. Eu substituí ômega zero por K sobre M e fiz as contas com... Na verdade, eu não fiz aparecer o ômega zero. Só isso. Bem? Então, Keila, você pode fazer a substituição direta aqui, ó. É K menos M ômega ao quadrado vezes ômega ao quadrado mais gama ao quadrado ômega ao quadrado. Ou você usar aquele ômega zero igual a K sobre M, só que aí você usa a fórmula do Reginaldo, tá? Ah, entendi. Então agora foi. Tá bem? É porque as minhas fórmulas eu deixei livre de ômega zero. Ômega zero é um produto muito ruim, é bom ômega 3, ômega 5. Ômega zero não é bom, não. Tá bom? Tá, joia. Foi boa pra caramba, hein? Nossa senhora, vai entrar pro livro das minhas melhores piadas. Mas o que, meus jovens? Ô, pessoal, então já que vocês não querem me perguntar nada, deixa eu só dar umas dicas aqui de coisas que são importantes nessa parte. Essa parte acabou ficando meio com essa semana do ensino remoto que tomou da gente aquele tempo e bagunçou um pouco o nosso cronograma. Deixa eu só refrescar aqui as ideias em relação a essa segunda metade do nosso curso. A gente estudou as equações de segunda ordem. Basicamente, essas equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Além delas, eu marquei nos exercícios, pedi para vocês resolverem, inclusive nos exercícios avaliativos, a questão das equações
são chamadas equações de Euler. São as equações do tipo t ao quadrado vezes y duas linhas, mais b, t, y' mais cy. Tá? São chamadas equações de Euler. Essas equações elas têm um comportamento muito similar às equações com coeficientes constantes, e é por isso que eu marquei os exercícios. Eu até comentei com vocês numa aula síncrona a respeito dessas equações. Só que ao invés de terem soluções exponenciais, ela tem soluções potência. Então, ao invés de ser a solução exponencial de RT, são soluções do tipo R elevado a T. Então, são funções potência. E aí a gente vê que o R também é raiz de uma equaçãozinha do segundo grau. Então, o modo de operar com essas equações é muito similar. Então, basicamente, a gente abordou essas situações. A gente abordou duas técnicas importantes em relação às equações de segunda ordem. A primeira delas, a técnica de redução de ordem. A técnica de redução de ordem, ela observe o gabarito da lista que eu postei hoje. Eu uso de novo a técnica de redução de ordem para uma equação de Euler, naquele exercício que eu tinha proposto para vocês. Então, vocês podem ter uma ideia. Vocês têm agora duas situações em que eu abordei a redução de ordem. Tem o caso geral exposto no material original, é importante. A técnica de redução de ordem, ela funciona da seguinte forma. Para você encontrar a solução geral de uma EDO de segunda ordem, você precisa de um conjunto fundamental formado por duas soluções. Essas soluções, o Wronskiano delas tem que ser diferente de zero para garantir que elas formam um conjunto fundamental. Então, em uma situação, você tem uma única solução da EDO de segunda ordem e você precisa obter uma segunda solução. A técnica de redução de ordem, então, ela pega essa uma solução que você tem e usa essa solução para encontrar uma segunda solução. Tá? De que maneira? No exemplo que eu mostrei para vocês na lista de exercícios do gabarito, fica clara a ideia de redução de ordem da equação. No exemplo de coeficiente constante, a redução de ordem nem é tão explícita, porque acaba caindo numa equação tão simples de resolver que não tem nem muita graça. Mas nesse caso da equação de Euler, cai numa equaçãozinha que aí faz muito sentido o termo redução de ordem. Então, olhem lá com cuidado esse gabarito e olhem o material do Reginaldo também, a dedução que ele faz sobre redução de ordem. Então, essa foi uma primeira técnica que nós utilizamos. Aí, quando a gente foi para as resoluções das equações não homogêneas, eu abordei com vocês duas situações. A primeira delas, a situação de variação de parâmetro. E no caso de variação de parâmetro, é uma técnica interessante porque ela se aplica a qualquer equação linear de segunda ordem, com coeficientes constantes ou não. Ela sempre se aplica. Basta que seja uma EDO linear de segunda ordem e que você conheça um par de soluções da equação homogênea, um par de soluções fundamentais da equação homogênea. Como é que ele vai fazer? Para encontrar a solução particular da EDO não homogênea, ele pega o par de soluções da EDO homogênea e constrói a partir delas. Tá? Essa técnica, então, tem a vantagem de sempre se aplicar para uma EDO linear. A outra técnica, a técnica de coeficientes a determinar, que aí se aplica àquelas situações especiais. Certo? E aí, basicamente, da parte teórica sobre as equações de segunda ordem foi isso. Na verdade, as equações de segunda ordem é um caso particular das equações de ordem superior, e para as equações de ordem superior, tudo funciona com o mesmo tipo de raciocínio. Exatamente o mesmo tipo de raciocínio, principalmente quando você aborda as equações com coeficientes constantes. Tá? Existe o mesmo conceito de conjunto fundamental de soluções, o mesmo conceito de Wronskiano para garantir que um conjunto de funções é um conjunto fundamental, a solução geral obtida da mesma forma, a técnica de como você encontrar as soluções são soluções exponenciais também para as equações de ordem superior com coeficientes constantes, você pode procurar essas soluções. A única diferença é que a equação característica de uma equação de ordem superior, ela é uma equação de grau mais alto. A equação característica tem o mesmo grau que a ordem da EDO. Então, por exemplo, se você tem uma EDO de quinta ordem, a equação característica é um polinômio de quinta ordem. E aí você precisa encontrar as raízes desse polinômio de quinta ordem. Então, aí aparece um problema um pouquinho maior, mas são as raízes da equação característica, mesmo de grau 2, 3, 4, 5, 1000,
que vão determinar essas soluções. E aí todos os problemas que podem aparecer. Um polinômio sempre vai se fatorar como produto de primeiro grau por segundo grau sem raiz. Então, você vai obter as raízes reais ou você vai obter as raízes complexas, porque se sem raiz real, ele vai ter raiz complexa, e aí você vai e encontra, e aí você pode escrever as soluções. Então, as equações de segundo grau, de segunda ordem, elas são um pontapé inicial para você entender o comportamento das equações de ordem superior. E por que a gente não fala das equações de ordem superior? Porque quando você pega uma EDO linear de ordem superior com coeficiente constante, você pode transformar isso para um sistema linear de EDOs de primeira ordem. Então você cai no problema de resolver um sistema linear de primeira ordem, que é algo que a gente ainda vai falar. Eu espero que a gente consiga ter tempo para falar disso. Tá joia? Aí então, fechada a parte mais conceitual das equações de segunda ordem, a gente viu essa aplicação nas oscilações forçadas. Tá? Eu falei só de oscilações forçadas para vocês, oscilações amortecidas. Tanto as oscilações amortecidas livres, quanto as oscilações amortecidas forçadas. Tá? Então, basicamente, é esse um resumo do que nós temos para essa segunda avaliação, e vai ser por aí que eu vou caminhar. Eu vou tentar elaborar uma prova que me dê menos trabalho para corrigir, eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque é realmente um processo demorado. As listas de exercício eu sou menos criterioso, mas a avaliação não, aí eu olho com cuidado o que vocês estão fazendo, e aí dá muito trabalho. Então eu tenho que repensar um pouco, até sexta-feira, como que eu vou fazer isso. Tá joia? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Se vocês não tiverem mais dúvidas a sanar, não quiserem perguntar mais nada, eu dou por encerrado. Dúvidas? Não dúvidas? Para mim agora, graças a Deus, tá tranquilo. Tá bom. Só mais um último comentário. É importante, pessoal, um aspecto interessante dessas aplicações, ficar atento à interpretação desses coeficientes que aparecem na equação. Né? O M, que aparece lá, é o quê? É a massa. O gama, o coeficiente de amortecimento. As condições iniciais, o que as condições iniciais representam? Que tipo de amortecimento pode acontecer? Isso são perguntas importantes que vocês têm que estar atentos para responder. Seguramente eu vou perguntar essas coisas para vocês na avaliação. Tá? Então, são coisas que vocês precisam dar uma atenção especial. Tá joia? Na hora que vocês estiverem estudando e na hora que vocês estiverem resolvendo também. Ok? Belezinha. Beleza. Então tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Para quem for estudar um pouco mais, bons estudos. Para quem for descansar, um bom descanso. E até a nossa próxima aula síncrona. Estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá, gente? Na sexta-feira, no início da noite, eu vou estar aqui à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, mas eu não vou ficar até mais tarde, não. Então, umas 7 horas, 7h30, assim, eu fico. Eu vou postar a prova logo às 18h50 eu vou postar, e aí quem quiser tirar alguma dúvida a respeito das questões da avaliação, pode me procurar aqui até por volta de umas 7h30, assim, mais ou menos, tá joia? Beleza. Ou então depois também pode perguntar via o e-mail, via a plataforma aqui, tá? Podem ficar à vontade. Falou então, gente, um abraço, boa noite. Eu vou interromper agora a gravação. Boa noite, obrigado, Carlos. Por nada, Patrícia.